Boa tarde a todos, bem-vindo ao quarto encontro do 13º ciclo de palestras em Ciência Animal, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, pelo curso de Graduação em Medicina Veterinária e pelo Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária da Universidade de Franca. Hoje eu vou ministrar a palestra intitulada Periodontite, da causa à prevenção. Eu sou a professora Fernanda Gozwey, sou docente, né, tanto do curso de graduação quanto de pós-graduação, e hoje, então, vou discutir aí com vocês, né, discorrer sobre essa afecção aí tão comumente diagnosticada nos pequenos animais, tanto em cães quanto em gatos. Bom, a periodontite, ela então é a enfermidade, né, extremamente comum diagnosticada tanto nos cães quanto nos gatos, e ela é considerada aí a causa mais comum, né, mais frequente de perdas dentárias. E aí no decorrer da minha fala a gente vai entendendo o porquê disso, né? Então, o termo, né, periodontite, ele vem justamente de uma afecção do periodonto. E o que seria o periodonto? Seriam as estruturas que dão proteção e, além de tudo, sustentação para os dentes desses animais. E aí, como estruturas de proteção, a gente pode citar a gengiva, né? Então, ela protege aí a grande parte aí, né, dos elementos dentários e as estruturas de sustentação, ou seja, para que esses dentes fiquem fixos, né, tanto na mandíbula quanto na maxila, seriam as estruturas, então, o osso alveolar, o cemento e o ligamento periodontal. Então, essas quatro estruturas aliadas, né, unidas, elas formam, então, o periodonto. E aí, quando a gente se depara com uma alteração no periodonto, a gente então o animal então ele vai apresentar a periodontite, certo? Então, essas estruturas que foram citadas, né, a gengiva, que é então de proteção, e essa gengiva ela fica localizada, né, entre a coroa do dente, que é a parte na qual a gente consegue visualizar o dente, né? Então, quando, por exemplo, a gente vai inspecionar a cavidade oral do animal, a gente vê essa parte do dente que é a coroa. Então, a gengiva fica na fase de transição entre a coroa e a raiz dentária, né? E a raiz dentária, ela fica totalmente recoberta por osso, né? Então, o osso alveolar que dá essa sustentação. Então, a raiz fica toda recoberta de todos os dentes, sejam dentes que só tenham uma raiz dentária, que sejam unirradiculares, ou que tenham duas raízes, os birradiculares, ou os que tenham três raízes, os trirradiculares. Então, o osso alveolar, que é o outro elemento do periodonto, juntamente, né, com a gengiva, ele vai dar essa sustentação e manter o dente fixo no osso. E na raiz dentária, né, em contato íntimo com a raiz, a gente se depara com o cemento, que é uma estrutura bem fininha que recobre toda a extensão dessa raiz dentária, né? E a outra estrutura, como, né, dita aí, que também compõe, também faz parte do periodonto, é o ligamento periodontal. Ele fica, então, entre o osso alveolar e entre o dente. Então, todas essas estruturas, gengiva, osso alveolar, o cemento e o ligamento periodontal, formam, então, o periodonto. Bom, então a periodontite, como eu citei anteriormente, vai ser caracterizada, então, como uma alteração nessas estruturas que a gente acabou de citar, que protegem e que sustentam o dente, né? Então, quando a gente fala que a gengiva é uma dessas estruturas, a gente vai já imaginar que o animal com periodontite vai apresentar aumento de volume, né, um edema nessa
gengiva, uma coloração mais avermelhada, qualquer toque que tenha aqui ou de alimento ou de escova dentária pode predispor o sangramento, né? E quando a gente fala de periodontite, os tutores de cães e de gatos, eles já relacionam com a presença de tártaro, né? Que a gente vai ver aí no decorrer da minha fala que esse termo tártaro, ele é incorreto, né? O termo usual, o termo correto é odontólito ou cálculo dentário, né? Então, esse termo de tártaro a gente acaba utilizando quando a gente está conversando com tutores, né? Para que eles entendam aí a nossa linha de raciocínio. Em algumas situações, o animal tem tanta periodontite que a gente não consegue enxergar o dente desse animal, porque os elementos dentários, eles podem ficar totalmente recobertos pelos odontólitos, pelos cálculos dentários. Bom, e qual que é a etiologia da doença periodontal, né? Desculpa, eu comecei falando para vocês de periodontite, né? Que tem relação aí com uma alteração no periodonto. E a periodontite também é conhecida como doença periodontal, ou seja, né? Doença do periodonto. Então, os dois termos estão corretos. Periodontite, então, é um sinônimo aí, né? Uma sinonímia da doença periodontal. Então, quem que é o grande causador da periodontite e da doença periodontal? Nada mais, nada menos que a famosa placa bacteriana. E essa placa bacteriana, como o próprio nome diz, na composição dela é de inúmeras bactérias, gram-positiva, gram-negativa, aeróbia, anaeróbias. E além dessas bactérias, a placa bacteriana também é composta por restos de alimentos, por células de descamação da cavidade oral, que está constantemente se descamando. Também a união aí de bactéria, restos minerais, células de descamação com minerais, né? Então, a placa bacteriana é uma união de vários componentes, né? Que quando estão unidos por um determinado período, se não for removido, vai causar, então, alteração no periodonto. E aí, muitos tutores nos perguntam, e alimentação? O tipo de alimentação pode modificar, pode influenciar na doença periodontal, na periodontite? Pode, tá? Então, o animal que se alimenta, o cão ou o gato, que tudo que a gente falar aqui hoje, né, vai estar servindo tanto para cães quanto para gatos. O animal que come ração, pelo fato do pellet ele ter uma consistência firme, ele ajuda a já fazer uma limpeza mecânica nesses dentes. Diferentemente da alimentação pastosa, que adere, a tendência a aderir mais aos dentes, né? Então, por isso que a gente fala que o tipo de alimentação acaba modificando e, consequentemente, até predispondo uma periodontite. E quais são aí outros agentes que também podem predispor a doença periodontal? A raça. Então, a gente percebe que os cães que possuem raça de porte, né? E a raça e o porte aqui indo de encontro, que quando o porte, né, é pequeno, né? Então, são raças pequenas, por exemplo, Yorkshire, Pinscher, Poodle. Quanto menores, maior a predisposição. Por quê? Porque é uma cavidade oral muito pequena para uma certa quantidade de dentes, e esses dentes, né, como fica pouco espaço para eles, às vezes eles começam a se sobrepor uns aos outros, e isso torna um ambiente favorável para ter mais acúmulo de quem? Da placa bacteriana. A idade do animal, né? Quanto mais idoso, quanto mais senil esse animal, maior chance dele apresentar doença periodontal. Por quê? Porque é um período maior, consequentemente, para essa placa bacteriana atuar. Se caso o tutor não prevenir, não escovar, não retirar essa placa bacteriana para que ela não cause alteração, para que ela não cause periodontite. Então, a idade vai indo de encontro aqui também com a higiene oral. Então,
A gente percebe que os animais cujos tutores realizam frequentemente, constantemente a escovação dentária, a gente percebe que o índice de periodontite deles é bem menor. E a gente vai falar aí de prevenção mais para frente, tá? De produto, de frequência de escovação e tudo mais. E outro fator extremamente importante quando a gente fala sobre fatores predisponentes da periodontite é a imunidade, tá? A imunidade oral de cada indivíduo. Então, a gente às vezes atende animais, cães, gatos que são mais idosos, só que a cavidade oral deles não está tão comprometida por periodontite. Por quê? Porque às vezes é um proprietário que cuida, que faz higienização e, além de tudo, o animal tem uma boa imunidade oral. E um grande exemplo disso, uma grande relação, é em humanos, né? Às vezes você vê um indivíduo que escova frequentemente, usa fio dental corretamente, usa colutórios, né, enxaguatórios, e mesmo assim, quando vai ao dentista, ainda precisa de fazer limpeza, às vezes tem alguma outra alteração, né? E uma pessoa que é extremamente rígida com a escovação, com a higienização oral, às vezes vai ao dentista e ainda tem algum problema, né? Então, isso a gente atribui aí à imunidade oral desse indivíduo. Bom, falando ainda sobre a placa bacteriana, que é a grande causadora, então, da doença periodontal, da periodontite, como eu disse para vocês, a placa, então, que é formada por bactérias, restos alimentares, saliva, célula de descamação, minerais, ela vai tendo um acúmulo contínuo. Então, olha só, ela tem uma formação, a cada 15 minutos está tendo formação de placa bacteriana. E esses constituintes, todos esses constituintes, eles vão se organizando. E essa organização, essa união, essa interação entre esses constituintes demanda de 1 a 2 dias, de 24 a 48 horas, para organizar e para causar lesão. Então, somente a placa que foi organizada, ela causa lesão. Então, por isso que a escovação dentária, ela é preconizada de uma forma periódica, justamente porque a gente tem uma formação de placa bacteriana constante, mas se ela for removida constantemente, ela não se organiza e, consequentemente, ela não causa lesão, tá? Então, a atuação da placa bacteriana, né, o causar lesão, causar alteração no periodonto, causar periodontite, vai de encontro direto com a prevenção, que é a escovação dentária, que é a que vai fazer remoção efetiva da placa bacteriana. É que não vai permitir o acúmulo da placa bacteriana, certo? E aí, como eu disse para vocês também, a gente tem que levar em consideração a imunidade do nosso paciente, né? Então, aí, o que o hospedeiro tá com imunidade versus o agente causador aí, que é a placa bacteriana, né? E essa placa bacteriana, nem sempre ela é visível, né? Em alguns animais, a gente atende, a gente vê uma camada bem fina, esbranquiçada, meio amarelada sobre os dentes, mas nem sempre a gente consegue detectá-la. E essa placa bacteriana, ela, através, né, aí do metabolismo das próprias bactérias, ela acaba produzindo subprodutos que vão lesar, que vão comprometer, então, as estruturas que fazem parte do periodonto, né? A gengiva, o cemento, o osso alveolar e o ligamento periodontal. E dentre esse comprometimento, a estrutura que é a primeira a ser afetada é a gengiva, porque ela está mais exposta, né? Então, a gengiva tendo esse acometimento aí pelas bactérias, pela placa bacteriana, a gente já vê que se instala um quadro de gengivite. Então, é aquele quadro, como eu citei para vocês, com o animal, o nosso paciente vai chegar com uma gengiva hiperêmica, às vezes, muitas vezes com sangramento, com uma certa sensibilidade, só que a gengivite,
ela é uma situação reversível. Ou seja, se a causa, que é a placa bacteriana, for removida, a gengiva volta ao seu estado fisiológico, né? Então, volto a dizer novamente, enfatizar a importância da escovação dentária, né? Então, a gengivite aí, ela pode não progredir, né? Se a escovação aí for feita de forma adequada. E a gengivite, ela tem vários graus, então depende, né, do acometimento que está, da gravidade que está em cada animal. Então, tem animais que só de você relar na cavidade oral já começa a sangrar a gengiva. E isso é um fator que, às vezes, assusta o proprietário para escovar. Porque ele começa a escovar e na hora que ele passa as cerdas da escova nessa gengiva toda hiperêmica, toda edemaciada, e começa a sangrar, ele assusta. Ele fala assim, eu estou escovando errado, eu estou machucando o animal, e ele não dá continuidade. E aí, como dito anteriormente, né, só vai progredindo, vai virando uma bola de neve de problemas, certo? Então, tem graus de gengivite 1, 2, 3, 4, né? Bom, então se instalou uma gengivite, a placa bacteriana está sendo formada constantemente, o tutor não está escovando, essa placa bacteriana, ela se organizou, todos os constituintes aí se interagiram, ela se organizou, ela já está causando, então, uma certa gengivite, e ela ainda não foi removida através de escovação dentária. O que que acontece? Essa placa bacteriana acumulada, ela se mineraliza, tá? E aí, essa mineralização que forma o famoso tártaro, né? Que eu disse para vocês já anteriormente, que esse termo, então, é incorreto, né? O termo correto é cálculo dentário ou odontóides. Então, os cálculos dentários, eles se formam em decorrência da não remoção da placa bacteriana via escovação dentária. Então, como eu disse para vocês, vai virando uma bola de neve, uma bola de problemas, né? Então, se instala tem a placa bacteriana, ela se organizou com todos os constituintes, ela não foi removida, causou gengivite, ela ainda não foi removida, ela se mineraliza e forma, então, os cálculos dentários. E os cálculos também, eles, como eu também já citei, eles podem, às vezes, tampar todos, eles vão se formando, e tampa todo o dente. Às vezes, a gente não consegue visualizar o dente durante o nosso exame físico, porque ele está todo recoberto. E aí fica difícil, às vezes, a gente dar um parecer para o tutor. Será que esse dente eu preciso extrair, né? Eu não sei como que ele está. Só depois que o animal estiver anestesiado e eu remover todo esse tártaro, eu vou conseguir dar um parecer melhor para esse tutor. Certo? Bom, então a placa bacteriana que não foi removida, ela se mineraliza e forma, então, o cálculo dentário. E esse cálculo, ele é um material extremamente duro, extremamente rígido, e ele se adere totalmente nos dentes, o que dificulta a remoção com a escovação dentária. Então, o que era teoricamente, entre aspas, fácil de ser removido com a escovação dentária, a partir do momento que a placa se mineralizou e formou o cálculo dentário, ele diferentemente da placa, ele se adere totalmente no dente. Fica difícil de sair com essa escovação. E, além de tudo, o cálculo dentário, ele é extremamente rugoso, ele é áspero. Consequentemente, favorece a aderência de mais placa bacteriana. E essa aderência de mais placa bacteriana vai formar mais cálculo dentário em cima de um cálculo dentário que já existe. E a gengiva, lembrando que ela já foi acometida, né? Então, a gente só está vendo uma piora no quadro, uma progressão no quadro. E é claro, né, que o tártaro aí em alguns animais que a gente não consegue enxergar o dente, ele demanda algum tempo para se formar, né? Mas é porque não está sendo feita a escovação, né? E o cálculo dentário, pelo fato dele ser todo rugoso e facilitar a aderência de mais bactérias,
além de tudo, acaba acumulando cabelo, sujidades, pelo, ou seja, tudo que o animal, às vezes ele vai coçar, adere pelo ali naquela região. E aí vai piorando ainda mais a doença periodontal, vai piorando ainda mais a gengivite e, além de tudo, a halitose nessa boca, né? Então fica cálculo, fica placa bacteriana aderida, pelo, cabelo e todas as sujidades possíveis. E esse mecanismo, tudo que a gente está falando aqui de causa, dos elementos do periodonto que são afetados, também ocorre em humanos. Da mesma forma que eu estou citando em cães e gatos, é o mesmo mecanismo aí para a espécie humana. Bom, se então teve a formação da placa bacteriana, ela não foi removida, ela se organizou com seus constituintes, ela continua não sendo removida, ela vai então se mineralizar e formar o cálculo dentário, né? E aí o processo então vai persistindo, e aí a gente se depara com um quadro que já se torna irreversível, né? E aí começa a ter o que? Uma retração da gengiva. Então a gengiva que era para estar no certo nível fisiológico, ela acaba retraindo. E por que que ela retrai? Por que que ocorre essa retração da gengiva? Porque está tendo perda óssea. Lembra da estrutura lá do periodonto, do osso alveolar, que também é um constituinte do periodonto, que ele recobria totalmente a raiz dentária? Essas bactérias da placa do cálculo dentário começam a destruir o osso. Consequentemente, a raiz fica exposta. E por que que então tem essa retração de gengiva? Porque a mucosa, ela se ancora no osso. Se o osso foi perdido, foi reabsorvido pelas bactérias da placa bacteriana, do cálculo, essa gengiva, ela retrai para em busca do osso, tá? A gengiva, ela precisa de uma sustentação, ela precisa de uma ancoragem óssea, e se ela não tem, ela vai retraindo, indo em busca dessa ancoragem. E, consequentemente, com essa retração da gengiva, a raiz fica exposta. E a raiz ficando exposta, lembra que eu comentei que a estrutura que recobre a raiz é o cemento, que é outra estrutura do ligamento periodontal. E se essa raiz está exposta, o cemento, consequentemente, fica exposto, ele é uma estrutura extremamente fina e, consequentemente, ele vai ser perdido. E isso causa dor, causa sensibilidade para o animal. Bom, se tem uma retração de gengiva, então eu posso afirmar que teve uma perda no osso. E essa perda óssea, né, ela pode ser detectada tanto durante o exame físico do meu paciente ou durante o exame radiográfico. Eu radiografo e verifico que não tem osso aonde deveria ter. E se não tem osso, lembra que a mucosa, ela não tem onde ter a sua ancoragem, então ela retrai. A partir do momento que ela retrai, porque perdeu osso, fica em dentes que tem 2 ou 3 raízes, o que a gente chama de exposição de furca. O que é a furca? É o espaço, né, aqui, ó, que tem entre uma raiz de um dente e a outra raiz. Então fica esse espaço que, quando o tutor olha, ele acha que é uma cárie que está ali, mas isso não é cárie, né? Porque a cárie nos animais, nos cães e nos gatos é raro, tá? Ela é rara. Então, nada mais é do que uma exposição da furca do dente, porque houve perda do osso, consequentemente, então, a mucosa a gengiva retrai, tem uma retração gengival, e a gente consegue, então, visualizar essa falha óssea aí, que a gente chama de exposição de furca. Então, a partir do momento que a gente, então, só para recapitular, né? A gente comentou, então, que um dente saudável, né, um periodonto saudável, ele é composto por uma gengiva rígida, pelo cemento que recobre a raiz, pelo ligamento periodontal e pelo osso que recobre toda essa raiz, né? A partir do momento, então, que tem acúmulo de placa, que ela se mineraliza, forma o cálculo dentário, começa a ter o quê? Uma gengivite.
Consequentemente, também, em decorrência da doença periodontal, da periodontite, esse osso que estava dando sustentação para essa raiz, que estava dando sustentação para esse dente ficar fixo na mandíbula ou na maxila, ele começa a se desgastar, reabsorveu, e se reabsorve, a gengiva começa a retrair. Só que essa retração da gengiva, ela não é imediatamente junto com a reabsorção óssea. Então, começa a formar uma bolsa, que a gente chama de bolsa periodontal. Então, por que chama bolsa? Porque fica um espaço entre o dente e o osso que ainda está íntegro. E essa bolsa periodontal, ela favorece a deposição de mais placa bacteriana, de mais formação de cálculo dentário. Então, o processo se torna mais progressivo ainda e de difícil resolução. E essa bolsa periodontal que é formada, as cerdas da escova dentária, ela não entra, ela não consegue acessar essa região, que é muito difícil. Consequentemente, a placa bacteriana que está acumulada naquele lugar não é facilmente removida. E se ela não é facilmente removida, ela vai se mineralizar em cálculo e vai progredir ainda mais a doença periodontal. Bom, falamos então que já causou gengivite, que teve uma reabsorção do osso, que consequentemente expôs o cemento, que protege a raiz, em dentes que tem mais de uma raiz, expõe a furca, e aí nada está sendo feito para melhorar isso, né? A doença periodontal, a periodontite está progredindo, consequentemente o ligamento, que é a única estrutura do periodonto que ainda não foi lesada, ela também se torna aí afetada, e aí o dente, infelizmente, não tem mais sustentação no osso. E aí fica um dente que a gente fala que ele tem mobilidade, que erroneamente é falado pelos tutores e por alguns que o dente está mole, né? Mole não tem como o dente estar, porque ele é rígido, então ele está com uma mobilidade dentária e, consequentemente, esse animal perde esse dente com facilidade. Então, a gente atende muitos pacientes, tanto cães quanto gatos, principalmente os idosos, que já perderam alguns dentes, né? Então, por que ocorre essa perda de dente? Porque as estruturas que formam o periodonto, elas não vão ser recuperadas. Elas já foram perdidas, já teve perda óssea, já teve perda de cemento e já teve perda do ligamento, comprometimento do ligamento, né? Então, não tem como esse dente se proteger mais, se sustentar mais. Bom, os sinais clínicos a gente já comentou, né? Mas envolve aí, então, a gengivite, né? O tártaro, que é o famoso, né, cálculo dentário odontólito, então vamos evitar utilizar o termo tártaro. A retração da gengiva em decorrência de uma reabsorção óssea e com consequente exposição de furca, então, em animais em dentes que tem mais de uma raiz. Consequentemente, também, tudo isso que a gente relatou pode causar uma sensibilidade oral, que pode culminar aí numa anorexia ou numa hiporexia, né? Esse animal pode comer menos ou parar de comer totalmente. E a maioria dos tutores relatam o cheiro ruim, né? O mau hálito, a halitose na boca desses animais. E isso ocorre por quê, né? Ocorre em decorrência de uma necrose, né? De uma putrefação mesmo dos tecidos ali do periodonto que estão sendo comprometidos e também da fermentação das bactérias, da placa bacteriana naquela bolsa periodontal, que liberam compostos sulfurosos e por isso que o cheiro, né, não é agradável, é uma halitose. E essa halitose, na maioria das vezes, ela é a maior queixa, né, a principal queixa dos tutores. Então, às vezes, o tutor não está nem, talvez, se preocupando ou nem sabendo, porque ele não foi instruído sobre a gravidade da doença periodontal, da periodontite, mas está incomodando a halitose, porque dorme junto na cama, porque beija na boca do animal, né, fica no colo, então sente o cheiro. Então, grande parte, né, dos casos que a gente atende na odontologia é em decorrência aí da causa da queixa, né, de halitose. Né? Então, por causa de toda a ação dessas bactérias aí
e de todo o comprometimento nas estruturas periodontais que a gente relatou até agora. Outro sinal clínico são as úlceras orais, que são extremamente comuns, né? E principalmente aonde a mucosa tem contato com o cálculo dentário. Então, em decorrência do metabolismo dessas bactérias, forma essas úlceras e que dói bastante, né? O animal fica com bastante sensibilidade. E às vezes o animal para de comer por causa disso, e às vezes a pessoa, né, quem está atendendo ou o tutor não se toca, né? Às vezes é um animal mais idoso, já vai pensar em algo talvez mais sistêmico e esquece de avaliar a cavidade oral, porque está ali, né, bem gritando aos olhos ali o que está acontecendo nessa boca desse animal. Nos gatos, né, também acontece aí os sinais clínicos em decorrência da placa bacteriana, então em alguns casos fica muito comprometido, às vezes a gente se assusta e pode ser até confundido com neoplasias, porque dá uma reação bem significativa, né, que é o complexo gengivite, estomatite, faringite, que atinge aí toda a cavidade oral do gato, e os gatos, por serem mais seletivos, né, eles ficam com mais dificuldade para comer ainda. E gatos sem comer, a gente sabe que dá N problemas aí, né, lipidose hepática, enfim, né. Outro sinal clínico da periodontite é a comunicação oro-nasal, ou seja, se tiver uma reabsorção óssea muito significativa em decorrente aí das bactérias da doença periodontal, como a placa óssea, né, que separa a cavidade oral da nasal, é muito fina, ela acaba sendo perdida. Então, parte do que o animal ingere, parte do que ele come, do que ele bebe, vai para a cavidade nasal. E isso pode causar uma aspiração, né, e uma pneumonia aspirativa nesse animal. Então, a gente sempre pergunta para o tutor, após esse animal se alimentar, beber água, ele espirra, ele passa a mãozinha no focinho, como se estivesse tentando remover alguma coisa da boca, da região do nariz. O proprietário vai te relatar, e quando também você for fazer o exame da cavidade oral, se tiver comunicação oronasal, vai ser nítido, tá? Pelo exame clínico. E em algumas situações, não só uni, mas bilateral também. Bom, em termos ainda, né, de sinais clínicos, se a gente radiografar essa cavidade oral desse animal, a gente vai ver a perda óssea aí próxima aos elementos dentários. Então, se não tem sustentação óssea, né, esse dente ele vai ficar com mobilidade. Então, pelas imagens radiográficas, a gente consegue verificar aí essas regiões radiolucentes, porque tem perda óssea. Muitos animais, então, perdem os dentes, então eles ficam sem dentes nenhum, e em decorrência da reabsorção óssea, isso predispõe a fraturas, tanto de mandíbula quanto maxila. Então, se é uma região em que teve, tanto na mandíbula quanto na maxila, que vai tendo reabsorção óssea significativas, essa mandíbula, essa maxila fica extremamente sensível e qualquer trauma, né, por menor que ele seja, pode culminar aí numa fratura dessas regiões, né, de mandíbula, maxila e às vezes das duas. Então, às vezes o animal pula da cama, pula do sofá, e já é o suficiente aí para poder, e bate, né, a cavidade oral no chão, já é o suficiente para fraturar, né? Então, essas fraturas são muito comuns desses animais que têm uma periodontite considerável. Bom, como fatores predisponentes, né, a gente já citou, então a raça, o porte, a idade, a higiene oral e a imunidade. E além desses citados lá, já, a gente também não poderia deixar de falar sobre a retenção dos dentes de leite, né, que são os dentes decíduos. Então, tem animais que eles já estão com a dentição permanente, só que os dentinhos de leite, os decíduos, ainda não erupcionaram, ainda não caíram. Consequentemente, fica mais dente na cavidade oral, menos espaço entre um dente e outro, então fica um albergue perfeito para acúmulo de mais placa bacteriana e, consequentemente, de mais cálculo dentário. Outro fator predisponente são animais que tiveram sinomose, sobreviveram,
Só que a sinomose em alguns animais pode causar destruição, uma hipoplasia no esmalte dentário, que é o que recobre a raiz, que é o que dá brilho para o nosso dente. Então, esse dente fica cheio de rugosidades, e quanto mais rugosidade tiver no elemento dentário, mais fácil das bactérias se aderirem, da placa bacteriana se aderir, se organizar e causar lesão. Hiperplasia de gengiva, né? Então, também é outro fator predisponente da periodontite. A gente atende muitos animais com hiperplasia e, consequentemente, a gente não consegue visualizar o dente. Então, imaginem vocês que entre o dente e essa gengiva hiperplásica, a placa bacteriana está agindo, está fazendo aí a organização e causando lesões no periodonto. Outro fator predisponente, pela mesma causa que eu citei da hiperplasia gengival, as neoplasias orais, que também às vezes recobrem os dentes e fica um espaço entre a neoplasia e o dente, onde se acumula a placa bacteriana. Bom, o diagnóstico da doença periodontal, ele deve ser baseado, né, numa conversa com o tutor, e baseando-se, então, numa anamnese tanto geral quanto específica, qual a alimentação desse animal, se escova, com qual produto, se já fez tratamento dentário anterior ou não, né? O exame clínico geral e o exame clínico específico da cavidade oral. Sempre usar luvas para fazer esse exame, né? Visto que a gente está mexendo, então, numa cavidade que é extremamente contaminada. Muito cuidado, que a gente está trabalhando aí na boca do animal, né? Então, o risco de mordidas é imenso. Bom, dentre o diagnóstico também, em alguns casos é necessário fazer o raio-x, e esse raio-x, se possível, o intraoral, que é o raio-x específico de odonto. Por quê? Porque ele não sobrepõe as imagens, diferentemente do raio-x convencional, né? Então, o raio-x intraoral, ele vai me dar a imagem só daquela região que eu preciso. Então, não vai sobrepor o lado do antímero direito com o antímero esquerdo. Então, eu consigo detectar especificamente a alteração na região em que eu queira, certo? Então, eu consigo visualizar se tem reabsorção óssea, se tem algum outro tipo de lesão, se tem até mesmo lesão pulpar, tá? Bom, gente, além dos efeitos locais que a gente comentou até aqui, que são causados pela doença periodontal, pela periodontite, a gente não pode deixar de falar sobre os efeitos sistêmicos em que essa doença também pode atuar. Então, as bactérias lá na cavidade oral do animal, seja cão, seja gato, essas bactérias, elas podem adentrar, caírem na corrente sanguínea e atingir vários órgãos, tá? Sistema nervoso, coração, as articulações, fígado, rins, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com os animais idosos, né? Que já são predispostos a ter essas afecções sistêmicas, e ainda aliado à periodontite pode agravar mais ainda. Então, nós não podemos preocupar só com a lesão que a periodontite causa na boca, mas também sistemicamente. Bom, o tratamento da periodontite, né, que é o tratamento da doença periodontal, o tratamento dentário, é erroneamente chamado como tartarectomia. Esse termo não existe. E o termo limpeza de tártaro, muito menos, né? Errado, ninguém quer ficar limpando, né, ilustrando o tártaro. Até mesmo porque o termo tártaro já não existe, né? E a gente não quer limpá-lo, a gente quer removê-lo, quer retirá-lo totalmente, né? Então, o tratamento em animais, principalmente animais senis, que é a nossa maior casuística, né, na odonto, a gente sempre faz exames complementares prévios, porque a gente precisa submeter esse animal a uma anestesia geral inalatória. A gente sempre avisa os tutores que provavelmente a gente vai extrair, fazer exodontias múltiplas, porque senão o tutor ele vai com a imagem, né, com uma noção que você vai fazer uma limpeza dentária e o animal volta sem vários elementos dentários. Então a gente tem que explicar tudo para ele antes. Em decorrência, né, dessa atuação que eu acabei de falar das bactérias não só locais, mas sistêmicas, a gente sempre prescreve antibiótico prévio ao tratamento dentário, de 3 a 4 dias antes. No dia da cirurgia, né, no pré-cirúrgico, a gente já faz também, e depois solicita para o tutor continuar
fazendo mais alguns dias, dependendo da gravidade, né? Principalmente animais já imunossuprimidos, no caso dos animais idosos, né? E também por proteção da equipe cirúrgica, né? Imagina uma doença periodontal aí, grau extremamente elevado, o tanto de bactéria que está ali naquele centro cirúrgico no momento em que a cirurgia está sendo realizada, né? Então, a quantidade de dias, né, o período de administração de antibiótico vai depender aí do quadro clínico, da gravidade, né? Eu sou totalmente contra fazer outra cirurgia simultânea com a odonto, né? Então, os proprietários, eles querem aproveitar a anestesia e fazer, mas vamos castrar também, não é o momento, né? Então, eu não recomendo, faça numa segunda etapa aí. Falando sobre os antibióticos, né? O antibiótico aí que tem uma excelente atuação na cavidade oral e óssea é a clindamicina. Também podemos prescrever o metronidazol com a espiramicina. E numa menor frequência também pode ser utilizado, né? Esses dois eu acredito que são os de eleição, mas pode ser utilizado também a amoxicilina com ácido clavulânico e a cefalexina. Então, como eu disse aí, de 3 a 4 dias antes e depois continua 4, dependendo da gravidade. E associado ao antibiótico, a gente também pode prescrever que o tutor limpe a cavidade oral do animal com antissépticos, com colutórios, que são a base de clorexidine, a 0,12%. Pode comprar já na própria farmácia, né, que já vem pronto, ou pode pedir para manipular nessa concentração também. Ajuda muito na redução da placa bacteriana e da gengivite. Consequentemente, né, a gente protege a equipe cirúrgica, a gente protege o animal de uma septicemia, de um comprometimento sistêmico, e além disso, sangra menos durante o procedimento cirúrgico. O procedimento cirúrgico ele é feito sobre anestesia geral, inalatória, mas em alguns casos a gente também associa, né, a anestesia local. Então, eu coloquei, assim, eu cito, né, alguns exemplos. Então, dá para fazer bloqueio mentoniano na mandíbula, ainda também o alveolar inferior, na maxila dá para fazer o infraorbitário. Então, depende de qual dente aí vai ser extraído, né, qual região que está sendo manipulada. O tratamento dentário, então, ele é feito com o aparelho, com ultrassom odontológico, humano ou veterinário, né? E também nos casos em que precisa fazer extração dentária, a gente precisa de ter o aparelho de alta rotação. E esses outros dois, o de baixa rotação e a seringa tríplice, a gente também utiliza aí durante o tratamento dentário. A seringa tríplice, ela tem esse nome porque ela libera água, ar, ou os dois juntos. E o motor de alta rotação, quando a gente finaliza o tratamento dentário, né, a gente vai fazer o polimento. Eu falo dele na sequência. Bom, a utilização do ultrassom odontológico, ele tem que tomar muito cuidado, porque senão ele causa lesão no dente. Então, a gente nunca pode usar a ponteira do ultrassom dentário perpendicular, ela sempre tem que ser paralela ao dente. Então, apesar do aparelho de odonto ele liberar água por causa do aquecimento, se a gente permanecer com a ponteira muito tempo sobre o dente, ele acaba queimando a parte interna do dente, que é a polpa, né? A gente pode causar uma pulpite, né? E a gente precisa lembrar que o aparelho de odonto, ele não consegue tirar os cálculos dentários que estão embaixo da gengiva subgengival. Então, às vezes, a gente precisa, além do ultrassom, passar uma cureta, raspar com uma cureta, tá? E em casos que tem já mobilidade dentária, a gente tem que fazer, então, a extração dentária. Então, fez a limpeza com ultrassom, fez a raspagem com as curetas, extraiu todos os dentes que deveriam ser extraídos, a gente vai fazer o polimento dentário. Esse polimento, ele pode ser feito, você pode fazer a pastinha ali com pedra pomes e alguma outra pasta, ou a gente pode utilizar qualquer outro produto que já tenha no mercado de forma comercial. E por que a gente faz o polimento? Justamente porque durante o tratamento dentário, a passagem do ultrassom e da cureta, a gente acaba, às vezes, causando microfissuras nesse dente. E aí ele se torna irregular, ele não está com a superfície extremamente lisa. E a gente já falou que toda superfície irregular dentária, ela se torna aí um fator de aderência de placa bacteriana.
Bom, só falando rapidamente das exodontias, né? Então, em casos de dentes que têm duas raízes, precisa ser seccionada essa raiz, assim como em casos de trirradiculares, também precisa seccionar para que essa raiz não quebre, não frature dentro da mandíbula e da maxila e aí tenha problemas mais significativos, né? Quando a gente faz as extrações de dentes caninos, né? Maxilares, pode ser que tenha sangramento nasal, e a gente precisa avisar o tutor, porque às vezes no pós-operatório esse sangramento pode ser discreto, mas pode assustar o tutor que não está acostumado, então a gente já deixa o avisado. E quando a gente faz exodontia dos caninos mandibulares, a gente pode perceber uma leve ou uma discreta, né, dependendo aí se um ou os dois caninos que a gente vai extrair, de uma ptose lingual. Então, a língua, às vezes, ela fica meio caída porque perdeu a ancoragem dos dentes caninos, né? Bom, e para finalizar, a gente não poderia deixar de falar sobre a prevenção da periodontite, que em vários momentos eu já comentei com vocês, que é baseada na escovação dentária. Então, é o método mais eficaz para remover a placa bacteriana, que a gente falou que é a causadora aí de toda a doença. Para escovar o dente do cachorro e do gato, a gente precisa de cooperação do animal e a gente precisa de motivação do tutor, né? Então, a gente tem que instruir para que esse tutor já inicie a escovação dentária desde a fase de filhote, porque senão o animal não acostuma. E quando ele tiver adulto, ele, assim, é mais traumático a escovação, né? E a gente precisa falar para esse tutor que ele pode usar qualquer tipo de escova, tá? Eu aconselho a pediátrica de criança, que é mais macia. Pode ser a dedeira? Pode, tá? Eu, particularmente, não gosto muito da dedeira. Eu prefiro as escovas convencionais, tá? Essas escovações dentárias, para que elas sejam efetivas, elas precisam ser realizadas no mínimo 3 vezes por semana, tá? Não adianta aquele animal que vai tomar banho a cada 15 dias no pet shop e escova só nesse período, nessa data, tá? Não adianta. Tem que ser no mínimo 3 vezes por semana. A gente sempre recomenda que tenha, né, que se dê recompensas após a escovação, para que esse animal acostume, para que ele entenda que após ele escovar o dente, ele vai ganhar alguma coisa, né? Em relação à pasta dentária, nós não podemos utilizar a pasta dentária humana porque ela tem muito flúor e acidentalmente, né, pelos animais não saberem cuspir, eles acabam deglutindo, engolindo essa pasta. E se a nossa pasta humana, por ter muito flúor, pode causar uma gastrite nesses animais a longo prazo. E isso não ocorre com as pastas de dentes específicas aí para os animais, tá? E a gente sabe que no mercado tem algumas pastas que tem sabor de carne, que é um atrativo maior para esse animal permitir a escovação, né? E esse retorno, né, do animal no veterinário para ver como está essa cavidade oral vai depender se o tutor consegue ou não escovar. Se ele consegue escovar, esse período pode ser maior. Agora, se ele não consegue, se o animal é bravo, agressivo, né, a gente precisa instruí-lo a levar com uma certa regularidade. Atualmente, gente, as campanhas aí de tratamentos de prevenção oral, né, estão bem sendo bastante divulgadas. Antigamente não era. Então, hoje a gente conversa com os tutores e muitos deles falam assim: eu nem sabia que tinha que escovar dente de cachorro, de gato, nem sabia que tinha produtos próprios, né, específicos para eles, né? Então, cabe a nós, como médicos veterinários, orientá-los, né? Se eles vão escovar ou não, a gente não sabe, né, se eles vão conseguir, mas a nossa função, a nossa obrigação é passar todas essas informações para eles. Bom, no mercado também tem rações específicas, também tem produtos voltados, né, para remoção de placa, até mesmo de cálculo dentário. Os próprios brinquedos facilitam a remoção. Temos no mercado também produtos que possam ser adicionados na água de bebê desse animal para também facilitar. Mas, pessoal, nada substitui a escovação dentária, tá? É o melhor método. Bom, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Me coloco à disposição e deixa eu ver. Estão me perguntando aqui sobre o estomorgil.
O Estomorgil, ele é um antibiótico à base de metronidazol com espiramicina, então ele é excelente, tá? Eu tenho bastante costume em prescrevê-lo, tá? No caso de perda óssea, se faz enxerto, como em humanos. A gente precisa tomar muito cuidado, né, na veterinária, porque é aquela coisa, nós humanos, por mais que a gente já preze pela escovação dentária, nem sempre a gente consegue com uma certa regularidade, com uma certa eficácia, vamos dizer assim, né? Então, imagine no animal, que já é difícil de escovar, imagina a gente fazer um enxerto ósseo. Se chegou naquele caso, porque o tutor não cuidou, será que o enxerto ósseo vai resolver, né? Então, assim, não é com frequência que é feito na medicina veterinária, mas a gente precisa tomar muito cuidado na seleção, tanto do animal quanto do tutor, né? Porque senão a gente faz não só enxerto, mas outras cirurgias também, que se o tutor não cuidar, infelizmente, não adianta nada, né? Vai até piorar. Os enxaguantes bucais que se coloca na água são recomendados? Sim, tá? Tem os específicos para isso. A gente só precisa alertar o tutor que ele não pode colocar grande quantidade, porque são produtos onerosos, né? E às vezes a gente preconiza que troque a água constantemente aí desses nossos pacientes. Então, para que não fique perdendo, né, o produto aí com facilidade, né? Então sempre coloca o que for preconizado, mas eles são muito recomendados, sim, tá? Podem ser utilizados. E tem vários outros produtos no mercado aí, no mercado voltado para essa parte para essa parte odontológica que a gente não tinha até um certo tempo, né? E hoje, graças a Deus, a gente está com bastante produtos que a gente pode prescrever aí com uma certa eficácia, né, perfeita, desde que o proprietário, né, faça aí todas as recomendações que a gente prescrever. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, professora. Obrigada. Bom, eu vou passar a palavra agora, então, para a mestranda Gabriela Nogueira Magil. Ela vai abordar o assunto atuação do biólogo e do médico veterinário em zoológicos e projetos conservacionistas. Gabriela, de antemão eu gostaria de te agradecer e fique à vontade para poder ministrar a sua palestra. Boa tarde a todos, tudo bem? Como a Fer já me apresentou, eu sou a Gabriela Nogueira Maggio, eu sou mestranda do PPG. Eu sou bióloga de formação, sou formada pela Unifran e... Só um minutinho, gente, que eu não estou conseguindo compartilhar minha tela. Bom, vou continuar minha apresentação enquanto eu tento aqui. Eu sou a Gabriela Nogueira, mestranda. Eu sou bióloga de formação. Desde a graduação eu estou em contato com a medicina veterinária, porque minha orientadora na graduação foi a professora Marcela, que também é professora de vocês, né? E atualmente, na verdade, desde o meu TCC, e atualmente também, eu atuo voltada para a área de herpetologia. Para quem não conhece, a área de herpetologia, ela é a área que estuda os répteis e os anfíbios. Então, ela vai ser uma área voltada para o estudo de crocodilianos, serpentes, lagartos, anuros, que são os sapos, pererecas e rãs, e todos esses grupos taxonômicos que a gente não está muito acostumado, né, a conviver. Só um minutinho que a gente está tentando resolver aqui, que estava dando certo até agora há pouco. Gabi, só um minutinho que eu já estou tentando verificar aqui o porquê que não está compartilhando. Será que é porque está gravando? Não, não é não. Tem Peraí, deixa eu só ver aqui, ó. Você está como anfitriã.
Isso, Gabi, tenta agora, vê se deu certo, faz favor. Agora deu. Todo mundo consegue ver minha apresentação? Sim. Sim. Ótimo, então agora a gente pode começar. Eu já me apresentei, eu sou a Gabriela e hoje eu vou estar apresentando esse tema para vocês. E vocês já devem estar de antemão se perguntando por que tem uma bióloga falando aqui sobre medicina veterinária. E eu gosto sempre de iniciar essa conversa falando que essas duas áreas, elas são complementares. Às vezes a gente tem o conceito de que um faz o que o outro não faz e por isso a gente vai competir, mas na verdade não. Quando a gente está pensando na conservação dos animais, principalmente numa questão de animais silvestres e selvagens, a complementação desses dois cursos, né, dessas grades que são tão ricas, só essa junção que vai de fato proporcionar o produto final, que é de fato a conservação propriamente dita e o bem-estar animal, né? Então, nós vamos dar início aqui falando um pouquinho do título, que é a importância da atuação de vocês e nossa nos zoológicos e nos projetos de conservação. Mas, primeiro, para isso, a gente tem que entender qual a importância dessas instituições. Os zoológicos, atualmente, principalmente, a gente que é da área percebe, um pouco da demonização cultural que essas instituições estão sofrendo aí ao longo do tempo. Só que os zoológicos, eles passam um papel muito importante para a sociedade. Como todas as instituições têm os seus problemas, e é onde também cabe o nosso papel como profissionais da área, cobrar por mudanças efetivas, melhor infraestrutura, um corpo de trabalho melhor qualificado e assim por diante. Mas qual a importância dos zoológicos, propriamente dizendo? Para começo de conversa, eles são mantenedores de indivíduos em possibilidades de retornar à natureza ou em tratamento e recuperação. Todos os animais que estão dentro das instituições de zoológico, instituições de cativeiro de acesso público, eles são provenientes de resgate, tráfico, maus tratos, enfim. Esses animais, normalmente, eles não chegam, eles não estão em condições ideais. Não vai ser um animal que vai chegar para a instituição e vai poder ser liberado logo em seguida. E muitos deles não vão poder ser liberados e reintroduzidos nunca mais na vida deles. Muitos chegam com ferimentos, fraturas, doenças, foram tirados muito cedo da mãe, em alguns grupos taxonômicos isso é um pouco complicado. E aí esses animais não podem ser reintroduzidos e os zoológicos, eles se tornam, então, os mantenedores desses indivíduos. Às vezes até populações inteiras, dependendo se for uma apreensão de aves, né? Animais, às vezes, de hábito social. Eles servem como centros de saúde animal também. Como eu acabei de mencionar, muitos desses animais, eles chegam em situações complicadas, tanto de falta de alimentação correta, como de agressões físicas mesmo, maus tratos. Durante o tráfico, eles são confinados em estruturas muito pequenas, muito prejudiciais, e os zoológicos vão fazer essa parte de poder fazer a avaliação da saúde desses animais. Também servem como banco genético. O que é o banco genético? Você vai ter ali indivíduos que eles vão ter dentro do seu código genético a sua variabilidade genética. Isso pode ser usado em programas de reprodução, de reintrodução, como, por exemplo, atualmente, o projeto Ararinha Azul. Vão ser liberados 30 indivíduos de ararinha azul em uma região do Nordeste, da onde elas tinham sido completamente extintas, e isso só é possível por causa desse banco genético, que eles fizeram um programa de reprodução muito bonito e complexo, com animais de zoológicos do mundo inteiro e também de proprietários particulares, e essa, vamos dizer assim, miscigenação genética desses indivíduos diferentes, que não são da mesma família, proporciona mesmo essa variabilidade genética que é tão importante para o sucesso dos silvestres e dos selvagens no ambiente, né?
Também programas de reabilitação e reintrodução, quando se recebem animais que são passíveis de serem reintroduzidos, eles são tratados pela equipe de veterinários e biólogos. Depois são feitos os programas de reabilitação, caso ele precise de uma fisioterapia ou algo assim, e de reintrodução, onde vão ter os programas para esse animal ser estimulado a voltar a ter os seus hábitos naturais, os seus instintos, para que ele sobreviva na natureza após a reintrodução. Programas de educação ambiental. Os zoológicos, eles por si só já são uma instituição de educação ambiental. Quando você vai lá, você consegue ter o contato com os animais que muitas vezes nós não teríamos na natureza, entender qual é a função ecológica daquele animal. Os zoológicos também levam programas de educação ambiental para fora dos seus muros, em escolas, em áreas públicas. Existem inúmeros, é uma premissa legal mesmo da legislação que rege os zoológicos que eles tenham programas de educação ambiental. Eles promovem a conservação ex situ. Para quem não está familiarizado com esse termo, eu vou usar bastante hoje, ex situ e in situ. Ex situ significa fora do seu lugar de origem. Então, é uma conservação feita com animais em cativeiro, que foram retirados do seu local de origem. E, da mesma forma, in situ é em seu local de origem, que a gente vai mencionar mais para frente. E pesquisas. Essas instituições fornecem dados valiosíssimos para pesquisas de anatomia, de fisiologia, de normalidade de saúde, de tratamento para doenças. A minha iniciação científica da graduação teve tema tomografia de sistema cardiológico de crocodilianos. E a ideia era que ela fosse feita nos animais, nos crocodilianos, jacarés de diversas espécies, que residem no zoológico de Ribeirão Preto. Então, essas instituições fornecem animais, dados, espaço para que a gente possa produzir pesquisas, né, em prol, novamente, desses animais. E os projetos de conservação. Qual é a função de um projeto de conservação? A conservação e manutenção de populações selvagens. Aqui a gente já não trabalha mais só a nível individual. Aqui a gente vai estar trabalhando a níveis de população, de comunidade, da interação com o meio, né? E, consequentemente, quando a gente faz a conservação de uma população selvagem, como, por exemplo, um projeto de conservação de onças de vida livre, a gente mantém o meio ecológico local. A gente ajuda a manter o equilíbrio daquela teia alimentar, daquele ecossistema como um todo, promovendo, assim, a conservação in situ, no ambiente de origem, onde aqueles animais já estão, onde eles fazem parte de uma cadeia complexa e que, se eles são retirados, é como aqueles joguinhos de equilíbrio de pauzinho. Se você retira a peça incorreta, tudo desmorona. Então, essa é a importância, né, de você fazer a conservação não só a nível individual, como a nível populacional, de grupo. Também a educação ambiental, grande parte desses projetos, eles oferecem visitação, safaris, onde você pode observar esses animais no seu dia a dia, onde você pode fazer o avistamento, por exemplo, de uma onça predando um jacaré ou uma capivara, e diversos outros exemplos. A partir desses projetos, nós podemos traçar estratégias de manejo e conservação de populações e comunidades. Qual é a diferença da estratégia, né, e do que eu falei lá antes? A estratégia, ela vai ser o que a gente vai traçar de forma legal. Então, a gente vai traçar um plano de conservação dentro das leis, dentro do que o CONAMA dita ser bom para o ambiente, para as espécies. Vai ser a parte legal que o projeto de conservação vai exercer, propondo e impondo leis para conservar um local ou para conservar uma espécie. Tudo isso vai fornecer a preservação dos biomas como um todo, né? Manter aquele ecossistema equilibrado, e também pesquisas. Aqui nós vamos ter muitos e muitos dados de
comportamento animal, de hábitos sociais, de predação de território, que também são essenciais para pesquisa e para conservação. Aqui eu trouxe alguns exemplos bem breves de nomes de projetos de conservação, porque às vezes a gente não sabe direito o que é, onde procurar, para que servem, e às vezes a gente ouve falar de um ou outro, e aqui eu trouxe alguns que eu acho que são bem interessantes, que é o On Safari, no Pantanal. Eles fornecem um safari turístico numa fazenda muito, muito grande que eles têm lá, com inúmeras onças de vida livre que se reproduzem nessa área, que eles monitoram com colar, e é um projeto muito legal. O projeto Baleia Jubarte faz monitoramento de baleias jubartes na costa brasileira, mais ou menos da mesma forma que o On Safari, só que no mar. O projeto Ararinha Azul na Natureza é o que eu mencionei anteriormente, que é esse programa de reprodução que eles fizeram para poder agora, finalmente, depois de muitos anos, reintroduzirem essa espécie que foi extinta, não sobrou nenhum animal de vida livre lá. O projeto Bicudinho do Brejo, ele acontece no litoral sul do país, ele é de proteção à espécie de bicudinho, que ocupa só uma área, ele é endêmica do litoral sul, e é uma ave, é um passeriforme. Tem o projeto Caimã, que é muito legal, para quem não está familiarizado com a palavra caimã. Caimã é o gênero de alguns crocodilianos. Nós temos 3 espécies dentro desse gênero no Brasil, e a mais famosa delas é o caimã latirostris, que a gente conhece como jacaré do papo amarelo. E esse projeto, ele tem base no Espírito Santo, e ele faz o resgate desses animais que adentram a área urbana, a reintrodução ou realocação deles em áreas de preservação onde eles possam se desenvolver corretamente. É muito interessante. O Convivendo com Serpentes, que é do Nordeste, eles fazem um projeto de resgate também de serpentes, como o nome já sugere, e também um programa de educação ambiental muito importante, porque a nossa maior chave dentro da conservação é a educação ambiental. É ela que vai quebrar aqueles mitos e paradigmas que a gente aprende desde pequenininho, que faz a gente amar ou odiar um animal. E por que isso é importante dentro da medicina veterinária? Porque às vezes dentro da medicina veterinária a gente vai estar pensando, eu vou atuar apenas com os animais que eu gosto. E não vai ser assim, todos os animais merecem uma atenção, né? Trouxe o projeto Tamar, que é muito famoso, além deles fazerem resgate de tartarugas que encalham na praia, ou que estão feridas, ou que estão presas em redes. Eles também fazem projetos de educação ambiental, mantêm animais em cativeiro que não podem ser reintroduzidos, cuidam da saúde deles, fazem campanhas de desova, que é quando eles protegem os ninhos na época de desova das tartarugas, e muitos, muitos, muitos mais projetos de conservação que poderia ficar aqui falando sobre. Tá, mas e aí, o médico veterinário de Silvestres vai fazer o quê? Ele vai trabalhar no zoológico, no projeto de conservação, ou vai ter uma clínica e acabou por aí? Não. Aqui, eu vou trazer um pouquinho das demais atuações com silvestres, né? E eu vou começar pelos cetras. O que são os cetras? Segundo a resolução do CONAMA, que saiu em 26 de outubro de 2018, ele traz o conceito de união do CRAS e do CETAS, que são 2 centros que existem já na legislação há muitos anos, né? O CETAS, ele é o centro de triagem dos animais silvestres, e o CRAS é o de reabilitação. Como os nomes já sugerem, eles são extremamente complementares, ou eram quando eram separados. Agora, com a junção, a partir de 2018, eles desenvolvem juntos a função de recepção, resgate e cuidados veterinários desses animais que vão ser resgatados pela equipe ou vão ser recebidos. Você pode direcionar um animal diretamente num CETAS, como você pode ligar e fazer a denúncia na Polícia Ambiental que eles vão lá retirar. Vão caber também esses profissionais a identificação e triagem desses animais. Então, a que grupo ele pertence? Qual grupo taxonômico?
qual condição ele está, ele vai para quarentena, ele vai para onde? E o encaminhamento, né, desses animais para os órgãos e as instituições competentes. Então, se chegou para a gente, depois de todas essas etapas que eu já falei, que ocorrem dentro do CETRAS, se depois de tudo isso a gente estabeleceu que esse animal tem condição de voltar para a natureza, então a gente vai fazer a reabilitação e a reintrodução e, após isso, o monitoramento desses animais. Caso não seja possível, nós vamos, então, encaminhar, a partir desses centros, esses animais para as instituições competentes, sejam elas polícia ambiental, zoológicos, acervos, para onde que esse animal tenha que ser encaminhado. Também na área de pesquisa, né? Eu acho que não é novidade para ninguém que o médico veterinário pode seguir a área de pesquisa e dentro dos silvestres não seria diferente. Então, eu trouxe aqui pouquíssimos exemplos do universo de possibilidades que pode ser feito pelas duas áreas, tanto dos biólogos quanto dos médicos veterinários dentro da pesquisa. Então, de saúde e bem-estar animal, quais são os níveis de normalidade para o sistema tal, de tal espécie? Como que eu faço para manter a saúde, não sei, a saúde do órgão reprodutivo masculino das serpentes? Eu vou falar muito de serpentes porque é minha área, tá, gente? É muito comum machos em cativeiro terem prolapso peniano, então vamos fazer uma pesquisa das causas disso, ou como evitar isso, que seja. Sobre os impactos ambientais das relações dos domésticos com os silvestres, dos grandes com os silvestres, de possíveis doenças que possam intercorrer aí entre os grupos taxonômicos, através da pesquisa, estabelecer protocolos de manejo, de anestesiologia, de reprodução, cirúrgicos, de tratamentos, de diagnóstico, uma infinidade de possibilidades, pesquisas na área de farmacologia, e aqui não vai ser só a farmacologia pensando em tratar o animal em questão, mas também pensando em pesquisas que possam ser feitas a partir do potencial farmacológico dos animais silvestres. O exemplo mais clássico aqui que a gente pode trazer é o captopril, que foi sintetizado a partir de uma proteína da peçonha da Botrops jararaca, que é uma espécie de jararaca. Atualmente também tem um estudo de outro medicamento sendo feito para tratamento de sequelas do coronavírus, que ele é feito com uma outra proteína da peçonha da Botrops alternatus, que é outra espécie de jararaca. Colas cirúrgicas feitas com a crotalínea, que é uma das proteínas componentes da peçonha da Crotalus duriçus. Então, assim, os animais silvestres, isso eu estou trazendo só serpentes, mas os animais silvestres como um todo, eles fornecem aí um acervo biológico muito grande, que a gente não chegou nem na superfície ainda de imaginar o que isso pode trazer de benefício para nós. E, assim, a conservação, ela parte desse pressuposto, diferente da preservação. A preservação, a gente vai preservar aquilo como é. A conservação é como nós podemos minimizar e mitigar os impactos naquilo que já existe de forma selvagem, beneficiando também os humanos. E a farmacologia entra muito isso, esse potencial farmacológico dos silvestres e dos selvagens. E também plantéis e biotérios. Então, a gente vai ter plantéis e biotérios de animais silvestres em instituições de ensino, universidades que sejam autorizadas a ter cultivos, seja lá de algum tipo de peixe, de algum tipo de anuro, enfim, institutos de pesquisa como Butantan, Vital Brasil, como vocês podem imaginar, essas instituições têm plantéis enormes de serpentes, de artrópodes. No Instituto Butantan, inclusive, tem um macacário para se estudar também possíveis patologias que possam ocorrer com esses animais ou também advir deles para nós. E, naturalmente, a gente precisa
não só dos biólogos, para estarem lá fazendo todo o serviço que a gente aprende desde o início da faculdade ali, estão sempre martelando na gente nosso papel na conservação, mas o veterinário também é muito importante que ele esteja lá, porque quem vai manter a saúde desses animais? Quem vai cuidar da alimentação, da reprodução desses animais, não é mesmo? Então, o médico veterinário ele vai estar estritamente inserido ali nessas instituições, nesses institutos. E também fazendo as comerciais de piscicultura, é muito comum, tem-se que ter, na verdade, o médico veterinário responsável que vai laudar a saúde dos animais que estão sendo cultivados ali, né? Na herpetocultura é a mesma coisa, normalmente se tem fazendas de crocodilianos para comércio, de couro e carne, e também a ranicultura, que é o cultivo de rãs para alimentação, e o médico veterinário também, para que essas peças possam ser comercializadas, precisa da assinatura do médico veterinário, e criadouros legalizados de aves, sejam pistacídeos, passeriformes, outros animais que hoje são legalizados também, diversos tipos de serpentes, acredito que alguns tipos de lagarto no Brasil também já sejam legalizados, e o médico veterinário ele tem que estar dentro de todas essas instituições em prol da saúde dos animais que estão ali, né? E aqui a parte que eu mais gosto, que é a parte dos conhecimentos complementares, é a parte que nossas áreas se juntam e é quando tudo fica especial e funciona bem, né? Então, na biologia, quais conhecimentos a gente vai ter que vai favorecer a conservação, a nossa atuação nessas instituições e nessas áreas? Nós vamos ter zoologia, taxonomia, evolução, etologia, que é o estudo do comportamento animal, ecologias diversas, educação ambiental, legislação ambiental, fisiologia, eu poderia mencionar aqui também genética, biologia molecular, que sim, estão estritamente ligadas à conservação também. E é como eu disse, nós somos, desde o primeiro ano, ensinados que nós somos parte, devemos fazer parte da conservação, a partir de todos esses conhecimentos. Mas e dentro da medicina veterinária? Os médicos veterinários podem e devem atuar na clínica de silvestres, diagnósticos, anestesiologia, que é importantíssimo. Esses animais sentem dor, esses animais se ferem, esses animais ficam doentes e às vezes vão ser necessários procedimentos que causem dor. Então, a anestesiologia aqui, ela é de extrema importância na conservação e na vida, na atuação dos médicos veterinários dentro da área de silvestres. Tratamentos, não só estabelecer protocolos de tratamento para os casos clínicos, mas a aplicação deles, né? A aplicação de um tratamento feita por um profissional que entende o que está fazendo, no caso, um médico veterinário, ela é muito mais efetiva, com toda certeza, sim. O estudo de zoonoses, porque sim, animais silvestres e selvagens transmitem zoonoses e também são contaminados por nós. Em captura, esses projetos de conservação, quando tem que fazer encoleiramento e outras coisas que eu vou falar mais para frente, quem faz essa parte é o médico veterinário. E projetos de reprodução mil, como o ararinha azul e outro que eu vou mencionar mais para frente, e muitos, muitos, muitos outros mesmo. E aí vocês chegaram até aqui com certeza se perguntando, tá bom, Gabriela, mas e aí? O que a bióloga está aqui falando? O que a biologia está falando? Por que eu tenho que responder na minha prova ou no meu estudo dirigido de medicina de silvestres a qual grupo taxonômico o búfalo pertence? Por que eu tenho que saber que a família dos búfalos é bubalídeos? Enfim,
que isso interessa para o médico veterinário? O que a biologia tem a ver com o médico veterinário, Gabriela? E eu vou responder um pouquinho aqui para vocês que quando a gente não tem esse conhecimento aí interseccional das duas áreas, vão ocorrer muitos erros e muitas vezes o óbito de animais e às vezes até populações inteiras. Então, eu trouxe aqui como primeiro item a ausência do conhecimento em silvestres e educação ambiental. É quando a gente ouve profissionais da área, e eu não estou inventando, eu já ouvi de boca de médicos veterinários residentes na universidade, coisas do tipo, apareceu uma jararaca lá embaixo no hospital, tinha que ter matado para colocar lá no laboratório de patologia. E assim, o conhecimento em animais, em preservação, o médico veterinário tem, né? Então, por que não ter esse mesmo conhecimento em silvestres? Porque quando a gente conhece aquele animal, quando a gente sabe a importância dele, a gente não vai cair na besteira de, vamos dizer, rebaixá-lo em comparação a, por exemplo, um doméstico, que a gente sabe todos os prós que tem o convívio com o doméstico. E aí a gente vai entrar nos erros de taxonomia, composição etológica, zoologia, ecologia. E por que é tão importante o médico veterinário saber tudo isso? Quando a gente encontra profissionais que não têm um conhecimento vasto, às vezes nem vasto, mas tem um pouquinho de interesse em saber, nós vamos ter, primeiro, erros de manejo in situ e ex situ. Então, tanto dentro do ambiente natural daquele animal, quanto fora. Eu, Gabriela, já assisti palestra com um médico veterinário de silvestres, denominando lagartixa de anfisbena. Isso é um erro grotesco de taxonomia. A lagartixa ela vai fazer parte do grupo taxonômico dos lagartos, os lacertídeos. E a anfisbena, ela também é um réptil, mas ela é um réptil ápoda, ela não tem patas, ela tem formato cilindriforme, se assemelha muito com serpentes e nós conhecemos elas como cobras cegas ou cobras de duas cabeças. E aí você acaba se perguntando se aquele profissional de medicina veterinária não conhece o grupo taxonômico do animal que ele vai estudar ou tratar, como a gente sabe que ele vai dar o tratamento devido para aquele animal? Ele vai tratar minha lagartixa como lagartixa ou como anfisbena? Entendem, assim? Parece engraçado, mas é muito a realidade. Às vezes a gente precisa saber, sim, quem é aquele animal, o que ele é, quem ele faz, o que ele come. Porque aí vão ocorrer erros de manejo quando eu não sei que animal é aquele, como, por exemplo, eu vou manejar uma serpente que se alimenta de aves. E na minha concepção, serpentes se alimentam de ratos. E aí eu acabei de manejar uma ave e vou lá manejar a serpente sem higienizar minhas mãos, porque eu acho que isso não vai ser um gatilho. E aí vai ser, porque eu não conheço os hábitos alimentares daquele animal. Um erro de manejo muito comum é cito. In situ, me desculpem, no ambiente, filhotes de onça parda principalmente, são retirados constantemente do ambiente, porque os humanos passam e olham um animal, vamos dizer assim, abandonado, sozinho, e vão lá e pegam, acham que a mãe morreu, ou que a mãe fugiu e abandonou o animal, quando na verdade às vezes a mãe está só caçando, ou procurando um abrigo. E aí a gente, por não ter esse conhecimento da composição etológica, que é o comportamento animal, a gente não conhece aquele grupo taxonômico, então naturalmente a gente não sabe qual é o comportamento natural dele, a gente vai cometer esse tipo de erro, que também ocorre sim por ação dos médicos veterinários e até dos biólogos também, tá? Também, com a ausência desses conhecimentos, nós vamos ter erros na montagem e manutenção de recintos, de animais, no caso de animais em cativeiro. Então, eu recebi uma iguana. Eu não posso colocar uma iguana num terrário horizontal, porque é um animal arborícola. Eu preciso colocar ela num ambiente em que ela tenha gravetos, árvores, arvoredos, para que ela possa subir, para que você possa estimular esse animal, para que você não prejudique o desenvolvimento e bem-estar desse animal, né?
A alimentação em cativeiro também pode ser muito prejudicada quando a gente não tem esses conhecimentos biológicos dentro da medicina veterinária. Então, você está lá na sua clínica e aí você recebe, vamos lá nas serpentes novamente, você recebe uma serpente. Que bicho é esse? A serpente, amplamente divulgado, elas se alimentam de quê? De roedores. Então, chegou uma serpente para você no seu consultório, você vai ofertar para ela o quê? Um roedor. E muitas vezes esse animal não vai comer, né? E aí a gente ainda vai para o próximo passo, que é pior ainda, que é a alimentação forçada. Às vezes, essa não alimentação do animal vai ser atribuída pelo médico veterinário a uma doença, a algum problema, a algum estresse. Quando na verdade não, quando na verdade aquele animal só não está comendo porque aquilo que você está ofertando não faz parte da dieta dele. Então, vamos supor que eu recebi uma jararaquinha dormideira, aquelas cobrinhas que vêm no alface, que não são jararacas. Então, eu recebi uma Cynomorphos no meu consultório e eu vou alimentar ela com um rato. Quando na natureza, elas se alimentam exclusivamente de moluscos. Elas se alimentam de caramujos, de lesma. E esse animal não vai comer, muito provavelmente vai virar óbito. E pode ser que o médico veterinário, por falta desse conhecimento ecológico, zoológico, taxonômico, atribua isso a uma doença quando na verdade não era, foi apenas um erro de manejo. E tratamentos, os erros nesses quesitos podem acarretar em tratamentos errados ou ausência de tratamento e solturas indevidas. Então, no caso dos tratamentos, eu tenho lá um animal que deveria ser ativo e tal, mas ele está muito apático, só que eu não conheço os hábitos dessa espécie, então eu acho que está normal e não proponho nenhum tratamento, quando na verdade aquele animal está me dando sinais de que ele precisa urgente de ajuda. Ou, por exemplo, solturas indevidas, e aqui eu acho que a gente pode citar o caso clássico que ocorreu recentemente, que os policiais em Brasília soltaram uma piton na natureza, acreditando ser uma jiboia. E também um erro taxonômico grotesco, um animal que nem da fauna brasileira nem da fauna nativa ele é do Sudeste Asiático, e um risco enorme à falta de conhecimento. Tudo bem, eu estou falando aqui da PM, eu não estou falando de médicos veterinários, mas existem, e não são poucos, médicos veterinários e médicos veterinários de silvestres que não se importam e não fazem ideia da classificação taxonômica dos animais e, sim, cometem esses erros, sim. Não à toa, hoje já é encontrado na natureza brasileira exemplares de Pantherophis guttatus, que é a conhecida corn snake. Porque não só o tutor adquire um animal desse de forma ilegal e depois solta na natureza, como muitas vezes o médico veterinário não tem ideia do impacto que aquele animal pode causar e ele não orienta o tutor sobre os riscos caso haja uma soltura indevida, ou às vezes até mesmo não denuncia esse tutor. E aí a gente vai entrar no código de ética dos médicos veterinários, que eu entendo, respeito completamente. Mas no caso dos silvestres, é muito importante que haja a denúncia. Na maioria das vezes, até também é uma outra resolução do CONAMA, na maioria das vezes o animal não é retirado do tutor, que a gente vai chamar de fiel depositário. Mas a partir do momento que há a denúncia, principalmente de um animal exótico, existe o cadastramento deste animal e desse tutor no IBAMA, de forma que a gente consegue manter um relato, não é um relatório, mas manter aí uma lista, um controle de quantos animais que não são da nossa fauna nós temos, poder também cobrar os tutores que tratem bem esses animais. É uma resolução do CONAMA de que em situações excepcionais o animal não irá ser retirado de seu tutor passando a ser um fiel depositário do animal. Então, ele vai assinar uma porrada de termos para ter esse animal ali, não vai ser legalizado, mas vai ser normalizado. E, por outro lado, as juntas legais terão um maior controle, né?
E isso é muito importante para não acontecer esse tipo de soltura indevida, como uma piton, num ambiente, podendo causar um desequilíbrio gigantesco, como elas causam atualmente na Flórida, nos Estados Unidos, dizimando espécies, inclusive permitida a caça delas lá, porque elas se tornaram uma praga ambiental mesmo, assim, um problemão. E quase que acontece isso aqui no Brasil também. E os resultados dessa interseccionalidade? Quando dá tudo certo e o biólogo e o médico veterinário trabalham juntos, qual é o resultado? Vou mostrar para vocês. Vou apresentar para vocês o que eu chamo carinhosamente de caso gerânio. Esse é o gerânio, ele é uma boa constrictor amarale, que nós conhecemos como jiboia do cerrado, um animal um pouquinho nervoso, porém muito, não dócil, mas de fácil tratamento. E eu recebi esse animal proveniente de resgate, essa foto de minha autoria, tá? Ele estava sob meus cuidados. E eu recebi esse animal com diversas feridas, feridas abertas, feridas sangrando. E eu, na minha posição de bióloga, não poderia fazer muito por ele, porque eu não posso fazer uma anestesia num animal desse, um tratamento cirúrgico que muito provavelmente ele precisaria. E o que eu pude fazer foi um tratamento tópico de protocolo de queimadura, que é criado por veterinários, que eu aprendi em um curso e tenho um material de apoio em um curso de medicina de serpentes, dado por veterinários. Daí, novamente, a importância do médico veterinário nessa área de silvestres. Segui por 4 dias o protocolo de queimadura, só para não correr o risco de ter nenhuma infecção, nenhum problema nas feridas do animal. E depois consegui, depois de 4 dias, encaminhá-lo para o zoológico de Ribeirão Preto, onde o grupo de médicos veterinários fez este trabalho exímio de debridar as feridas, aplicar pele de tilápia sobre todas as feridas para que pudesse contribuir com a regeneração das escamas do réptil em questão. Répteis, principalmente, quando eles não se curam corretamente de ferimentos na sua pele, na sua camada de escamas, na camada quitinosa, eles muitas vezes não podem ser reintroduzidos na natureza, porque depois esse animal não vai conseguir fazer a ecdise completamente, onde as escamas velhas não conseguem sair, necrosa, e esse animal pode ter feridas abertas na natureza e vir até a óbito. E esse trabalho foi incrível, feito por médicos veterinários, e, sem sombra de dúvidas, salvou a vida desse animal. E foi o fruto, eu quis trazer para vocês uma imagem péssima, eu perdi as outras imagens, acabei trazendo um print do meu celular, mas foi um trabalho maravilhoso e feito por médicos veterinários que são capacitados em ajudar os animais silvestres dessa forma, e com a união de conhecimento de ambos os lados. E aí, só para ilustrar mais detalhadamente aqui o que eu mencionei nos slides anteriores, dentro da clínica, o que o médico de silvestres pode fazer? Clínica e diagnóstico vão ser as avaliações das condições de saúde do animal, a anestesiologia, como eu mencionei anteriormente, inclusive aqui, este animal estava em um sistema de anestesia inalatória para ser feito esse procedimento nele, de debridamento das feridas e tudo mais. Então, a importância do médico de silvestres dentro da anestesiologia, eu gosto muito de ressaltar isso, porque eu acho muito importante. O médico veterinário dentro da anestesiologia de silvestres é imprescindível para o bem-estar animal. Então, ele vai não só avaliar a necessidade de uma possível anestesia, como também o tipo adequado para cada grupo taxonômico. Aqui, mais uma vez, sendo importante a gente conhecer a taxonomia dos animais silvestres, a que grupo ele pertence, a que família, a que gênero, às vezes importante até a nível de espécie. E eu trouxe como exemplo as serpentes. As serpentes não podem ser anestesiadas com anestésicos de metabolização lenta,
por serem animais ectotérmicos, elas dependem da temperatura do ambiente para manter o seu metabolismo. Quando a gente submete uma serpente à anestesia de metabolização lenta, a gente pode induzir ela ao processo de brumação, que é uma espécie de hibernação. E a partir da brumação, a gente pode perder o animal para hipotermia, hipovalência e inúmeros outros quadros bem complicados. Para além disso, propor tratamentos, né, definir os melhores protocolos para os tratamentos caso haja um caso clínico. Zoonoses, aí eu coloquei aqui, para além das zoonoses domésticas, porque não só, o meu cão vai transmitir sarna para um canídeo silvestres, mas os silvestres e selvagens, eles transmitem muitas zoonoses para nós, como, por exemplo, salmonela em serpentes, a hanseníase em tatus, que tem sido muito discutida atualmente, processo de captura, nos projetos de conservação para os animais in situ, para campanhas de monitoramento, de avaliação, é imprescindível, novamente, a presença do médico veterinário anestesiologista. Ele que vai sedar esse animal em campo, através de dardos ou a forma que for mais adequada, para que se possa fazer a avaliação de saúde desses animais em campo. Ele vai também monitorar os sinais vitais enquanto esse animal está anestesiado durante um processo de encoleiramento para poder rastrear esse animal. Então, é muito importante o médico veterinário dentro de procedimentos de captura em projetos de conservação. E na reprodução, né? E a reprodução ela é viável para conservação, como eu mencionei inúmeras vezes o projeto Ararinha Azul, e também para reintrodução de espécies até populações inteiras ameaçadas. E eu trouxe o projeto Lobo-Guará da UFLA, que eu tive o contato através de um amigo que faz iniciação científica dentro desse projeto. É um projeto guarda-chuva, que está sendo desenvolvido no Hospital Veterinário de Silvestres da Universidade Federal de Lavras, onde eles extraem, congelam espermatozoides de lobo-guará e depois fazem procedimentos para ver a viabilidade desses espermas pós-congelamento para um possível programa de reprodução desses animais que estão ameaçados de extinção. E tudo isso é feito por médicos veterinários. Esse meu colega em questão, inclusive, ele é estudante de medicina veterinária na Universidade Federal de Lavras e faz a IC dele dentro desse projeto. E se depois de tudo isso, eu estou finalizando, se depois de tudo isso eu não conseguir convencer vocês que é importante a atuação do médico veterinário dentro da área de silvestres, que vocês são imprescindíveis ao nosso lado para fazer. Vocês ainda não entenderam por que na prova do professor Alex ele vai perguntar qual é a classificação taxonômica dos animais que vocês acompanham diariamente. Eu quero convencer vocês que os médicos veterinários de grandes e pequenos também podem fazer a sua parte dentro da conservação, mesmo não estando diretamente ligados a instituições de zoológicos ou de conservação ou de preservação. Vocês também, caso não sigam essa área de silvestres, têm o seu papel de grande importância. O papel do veterinário de grandes na conservação está diretamente ligado com a conscientização dos proprietários sobre a ecologia e conservação. Então, conversem com os proprietários qual é a importância da existência das áreas de preservação permanente nas áreas ruralizadas. E não só a existência, mas a manutenção dessa área de preservação. A gente costuma dizer na ecologia que um ecossistema equilibrado, ele é um ecossistema que consome tudo o que produz. Ele é um ecossistema fechado. Então, toda a energia que vai ser gerada dentro dele vai ser consumida dentro dele por todos os seus organismos. O que isso significa? Que a fauna dentro daquela área de preservação, dentro daquele ecossistema, não vai adentrar a área ruralizada e possivelmente causar um prejuízo ali, né, para um proprietário rural que tenha um plantel, eu não sei se esse é o termo que usa para grandes animais, mas que tenha um plantel de gado ou um plantel de equinos ou uma granja, né? Esses animais, eles muito dificilmente vão procurar
algo fora das áreas de preservação, uma vez que elas estejam equilibradas. E também a importância da manutenção das populações silvestres locais. A gente sabe que muitos proprietários rurais pagam caçadores para irem atrás de sucuris, de onças, sejam elas onça parda ou onça pintada. E é o trabalho do veterinário de grandes, porque é quem o proprietário vai ouvir, conscientizar ele sobre a importância da manutenção dessas populações. Por que é importante o senhor não mandar o caçador ir lá atrás do puma concolor no meio do nada, dar um tiro na cabeça dele? Porque o puma concolor, dentro daqui, ele vai predar, por exemplo, capivaras, diversas espécies de macacos, alguns pequenos roedores, que diversas vezes vão ser animais silvestres vetores de doenças e parasitas para o rebanho dele. Então, esses animais vão estar fazendo meio que um controle biológico mesmo, em relação ao rebanho, por exemplo. E estratégias de mitigação dos encontros de silvestres e plantel, né? Principalmente questão de granja, que entram muitas raposas do mato, cachorro do mato, muitos teius para pegar ovos e galinhas. Hoje a gente já existem diversos artigos com proposições de construções e cercagens especial que inviabilizam o acesso desses animais silvestres dentro das granjas, sem que eles sofram maus tratos, óbitos ou ferimentos, sem armadilhamento, protegendo de forma integral o plantel ali do produtor e barrando o acesso desses silvestres. Então, esse é o papel do veterinário de grandes dentro da conservação. E, por último, o papel do veterinário de pequenos dentro da conservação, dentro da vida silvestre como um todo. Em primeiro lugar, é a conscientização dos tutores sobre a importância de se manter os animais domésticos dentro de casa. Aquela velha história que eu, toda vez que dou uma passadinha no hospital veterinário, ouço o pessoal cansar de dizer: ai, não aguento mais falar para o tutor que ele tem que deixar o gato dele dentro de casa. Além de todos os problemas que o animal na rua vai trazer para a própria vidinha, doenças, atropelamento, maus tratos, os cães, mas principalmente os gatos, eles vão causar o declínio e muitas vezes até a extinção de populações e espécies inteiras de ornitofauna e herpetofauna. Ornitofauna são as aves, tanto psitacídeos, psittacaras, passeriformes, rapinantes, todos os grupos de ave. E já existem estudos que populações de gatos domésticos dizimaram 80% da população de aves em áreas de ilha, áreas insulares. A Austrália está perdendo muitas espécies de ave endêmicas para a população de gatos domésticos. Nos Estados Unidos já tiveram 2 espécies de lagarto que foram completamente extintas devido à predação pelos gatos domésticos que são ferais ou que são domésticos, mas têm acesso à rua. Então, esse é um papel muito importante do veterinário de pequenos dentro da conservação de silvestres. E, por último, a vacinação e o tratamento de animais domésticos, né? Porque eles transmitem doenças para animais silvestres da mesma família taxonômica, às vezes nem da mesma família, não tem tanta proximidade, mas transmite mesmo assim. Então, nossos animais domésticos vão poder transmitir para outros canídeos, para outros felídeos, para outros grupos também. Raiva, sarna, FIV, felve, leptospirose e muitas outras doenças. Então, assim, eu finalizo por aqui. Meu último slide não está funcionando, mas ele é esse, tá? É o agradecimento. Eu encerro por aqui, agradeço a presença de todos vocês que ficaram até agora, guerreiros. Ao lado esquerdo estão as minhas fontes, o site da Abravas, o site do IBAMA, ICMBio, JUS Brasil, e também a maioria dos artigos que eu citei ou usei de fonte foram extraídos do periódico CAPES. Agradeço imensamente ao programa de pós-graduação em ciência animal, à Unifran Cruzeiro do Sul, à professora Fernanda pelo convite e a graduação, a medicina veterinária, e a CAPES, que é quem me proporciona estar aqui,
Aqui está o meu e-mail, aqui embaixo, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta que queira conversar comigo depois, só me chamar. Eu agradeço a todos vocês, eu espero que eu tenha despertado um pouquinho da semente da área de silvestres dentro do coraçãozinho de quem ficou aqui e de quem é da área da medicina veterinária. E eu fui do GEAS muito tempo, que é o grupo de estudos de animais silvestres dentro da veterinária. Tive o prazer de dividir o meu tempo e o meu espaço com médicas veterinárias incríveis, que prezavam pela medicina de silvestres, e muito do que eu trouxe aqui para vocês também eu aprendi com elas. E eu espero ter passado dignamente, da mesma forma que elas me ensinaram, eu espero ter passado para vocês, tá bom? E é isso, muito obrigada. Eu vou interromper aqui minha transmissão. Se tiver alguma pergunta, eu já respondo. Gabriela. Muito obrigada, foi uma ótima palestra. Obrigada. Gabriela, em nome aí do curso do programa, né, de pós-graduação em ciência animal, do curso de graduação em medicina veterinária, do programa de aprimoramento profissional em medicina veterinária, eu agradeço imensamente a sua participação, né, que nos trazendo aí informações extremamente relevantes. Muito obrigada mesmo, viu, Gabriela? Eu que agradeço, Fer, eu agradeço. Olha, eu tô em preto e branco para mim, para vocês eu tô em preto e branco? Não. Não? Não. Eu que agradeço imensamente, Fer, a oportunidade de estar aqui, né? Às vezes o pessoal da medicina veterinária não tem muito contato com essa área de silvestres. Eu acho que na grade deles, pelo que eu andei conversando com alguns alunos, só tem uma disciplina no último semestre. E é uma área tão interessante, eu espero de coração ter acrescentado um pouquinho aí para cada um que ficou, né? E muito obrigada novamente, Fer. Com certeza, Gabriela, a gente que agradece justamente aí, né, da importância do tema, e a gente te chamou e te convidou para agregar, né, cada vez mais aí para o pessoal da graduação, do próprio mestrado também, aprimoramento, tá? Muito obrigada. Obrigada, boa tarde e noite a todos. Obrigada, pessoal. Mais uma vez, então, eu gostaria de agradecer a participação de todos, né, no quarto encontro do 13º ciclo de palestras do Ciência Animal, e, se Deus quiser, no semestre que vem a gente dá continuidade a esse evento. Muito obrigada e boa noite a todos. Muito obrigada, professora. Boa noite também.